Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegando até você os Filhos de Francisco, podcast que tem Deus por Pai e Francisco por Paizão. O nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica neste tempo auspicioso da reflexão e prática teológica de Francisco de Buenos Aires. Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast e no YouTube. Curta e compartilhe as nossas redes sociais. No YouTube, Filhos de Francisco Podcast. No Instagram, Filhos de Frank, igualzinho no Facebook também, Filhos de Frank. No Twitter, Feed Francisco Podcast. Feed Francisco Podcast. Ou mande um e-mail para nós, podcast filhosdefrancisco@gmail.com. Comigo hoje, Gabriel Resgala Silva, direto da Princesa da Mata, Rainha do Vale, a capital do pão borboleta, a suave carangola. Ele é psicólogo e mestre em ciência da religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu, Luiz Alberto Bassoli, licenciado em filosofia pela PUC Minas e educador há 30 anos, atualmente servidor público na rede municipal de Nova Odessa, próximo a Campinas, no interior de São Paulo, mas estou de home office também na freguesia do Ó, enquanto a gente não volta no presencial. E direto do MER, o orgulho do subúrbio dos suburbanos, Luiz Felipe Barbedo, que é professor e psicólogo formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Vamos começar ouvindo o Papa Francisco. Sim, o Espírito pede-nos para darmos corpo à sua consolação. E como podemos fazer isso? Não fazendo grandes discursos, mas aproximando-nos das pessoas. Não com palavras empoladas, mas com a oração e a proximidade. Recordemos que a proximidade, a compaixão e a ternura são o estilo de Deus sempre. O Paráclito diz à Igreja que hoje é o tempo da consolação. É o tempo do anúncio feliz do Evangelho, mais do que combate ao paganismo. É o tempo para levar a alegria do ressuscitado, não para nos lamentarmos do drama de secularização. É o tempo para derramar amor sobre o mundo sem abraçar o mundanismo. É o tempo para testemunhar a misericórdia, mais do que para inculcar regras e normas. É o tempo do Paráclito. É o tempo da liberdade do coração no Paráclito. Essas palavras do Papa Francisco foram da homilia de Pentecostes neste último domingo, 23 de maio, dia que nós gravamos este episódio. E a partir dela que vamos refletir hoje com o nosso depoimento e a nossa reflexão sobre a experiência pessoal de cada um de nós com o Espírito Santo e especificamente com o movimento da renovação carismática católica. Nós vamos fazer o nosso bate-papo aqui entre nós. Eu começo com você, Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gabriel, começa falando para nós qual foi a sua, melhor dizendo, primeira vivência com o Espírito Santo. Foi antes ou foi já na renovação carismática? Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente estava até conversando aqui antes, né? Sobre o que significa uma experiência com o Espírito Santo, né? Uma coisa que eu imagino até tanto para o ouvinte que já faz parte talvez de ter uma vivência religiosa, quanto mais ainda para aqueles que não têm vivência religiosa, falar o que essa vivência do Espírito Santo é complicado, até porque eu acho que a própria definição, né, dessa vivência é algo que ultrapassa um pouco a explicação racional, por assim dizer, né? Mas se a gente for colocar assim, uma experiência, se a gente for entender o Espírito Santo como uma experiência religiosa mais profunda, como aquele momento em que a gente se desinstala, né? Eu lembro até de uma expressão de um escritor, que eu esqueci o nome agora, mas depois me volta à mente, que ele falava do mistério tremendo. Lembrei, Rudolf Otto. Ele fala que a experiência do sagrado é um mistério tremendo, que ele chama assim, né? E que é uma coisa que escapa um pouco à razão. Ela não é contrária à razão, mas é uma experiência sobrenatural, por assim dizer, que às vezes não é uma visão, não é um delírio, não é algo
espetacular, mas é algo que mexe em algum ponto dentro da gente ali que, opa, tocou aqui nesse negócio e, sabe, mudou tudo. As coisas não são mais igual a antes, né? E a primeira vez que eu tive alguma coisa parecida com isso, eu era muito novo, eu tinha acabado de fazer 13 anos, foi no encontro de adolescentes com Cristo, aqui na minha cidade, em Carangola mesmo. Aquele encontro que boa parte das pessoas já fizeram, né? E alguma coisa aquele encontro me tocou. Eu já tinha uma vivência de igreja mesmo, né? Desde criança, né? Mas, sei lá, as coisas mudaram um pouco na minha mente, né? A percepção foi meio diferente. E foi interessante que naquele encontro, eu pensava que todo mundo tinha vivido o que eu vivi também, mas não foi assim, né? Depois eu continuei convivendo com as pessoas ali, com os adolescentes, e vi que era diferente a vivência que cada um tinha e, enfim, depois de um tempo que eu fui perceber que alguns tiveram esse contato um pouco mais profundo e outros não. E aí, naquela época foi interessante que com a renovação carismática, especificamente falando, eu tinha uma resistência muito grande, muito forte, porque o que eu via aqui na minha cidade, quem te via na televisão e tal, era uma coisa bastante radical, né? Uma coisa que fugia bastante assim do racional, por assim dizer, né? Uma coisa bastante questionável. E aí eu me mudei, fui para Juiz de Fora, fiz um tempo lá de terceiro ano, fiz cursinho, entrei na faculdade. E na faculdade, um amigo meu, do nada, assim, sabe? A gente entrou na faculdade de Psicologia, Instituto de Ciências Humanas, que é um ambiente, todo mundo sabe como é que é Ciências Humanas, né? Onde se questiona tudo. E aí esse amigo também era católico, a coordenadora do curso, por incrível que pareça, era católica também. Vamos fazer um grupo de oração aqui? Eu achei estranho pra caramba esse negócio, vamos fazer, não vamos fazer e tal. E aí uma veterana nossa ficou sabendo que a gente estava com essa ideia, e ela cercou a gente no corredor e falou, não, mas já existe isso, já existe, que é o GOL, né, o Grupo de Oração Universitário. E chamou a gente para participar, para fazer parte e tal. E eu fiquei muito resistente com isso também, por ser algo da renovação carismática e tal. Algumas coisas eu estranhava demais ali, não entendia direito, aquele negócio do pessoal falando chama Bala House, né? Chama Maria de Mãe, chupa Bala House. Tinha uma que era Sheila Maria Miranda, usando chinela havaiana, sabe? E, enfim, de rezar muito alto e enfim, coisas muito estranhas que eu via, né? Mas ao mesmo tempo, uma coisa foi me tocando naquele povo ali, que eu fui convivendo, fui entendendo, que eu falei, caraca, eles vivem isso aqui de verdade, sabe? Não é uma coisa só da boca para fora, não é aquele cristianismo morno, mais ou menos, que eu estava acostumado a ver na minha cidade, né? Que até hoje eu vejo muito aqui na minha cidade e em vários lugares também, né? Eu falei, cara, isso aqui é de verdade que eles estão vivendo. Eles vivem realmente isso aqui, eles mergulham bem nisso daqui. E a gente via a convivência deles, eu achava muito bonita a amizade deles, né? Lembra muito aquela passagem do Novo Testamento, né? Que eles viam os cristãos e falavam, olha como eles se amam, né? E aquilo foi me envolvendo, eu fui achando bacana aquilo, né? De estar ali no meio daquilo tudo. E aí eu passei por algumas coisas fortes na minha vida, eu perdi um padrinho de uma forma muito pesada e, enfim, outras coisas foram acontecendo, me fizeram questionar muita coisa, pensar muita coisa na vida. E eles sempre me chamando para participar mais. E aí me chamaram para um retiro, num sítio, e nesse retiro foi quando eu senti um chamado mesmo, por assim dizer, sabe? É como se Deus me falasse assim, olha,
vem pra cá, eu quero você aqui. E eu dizia, olha, poxa, mas eu sou diferente demais desse povo, não tem nada a ver com isso, esse povo é muito esquisito. E você sabe como é que eu sou, né? E ele falou, não, sei lá. E eu falando, não, beleza, então, se é pra ficar aqui, vamos ficar aqui, né? E quando eu vi, eu já estava deitado no chão, sei lá o que aconteceu nesse momento, né? Mas não foi nada assim de sobrenatural no sentido de o céu se abrir e uma coisa diferente acontecer. Foi uma experiência de introspecção mesmo, né? E depois daquilo eu comecei a viver muito mais forte na renovação carismática, mais especificamente dentro desse Ministério da Renovação, que é o MUR, que é o Ministério de Universidades Renovadas, que, na minha forma de entender, ele funcionaria como se fosse quase um outro movimento, um outro grupo com carisma da renovação, né? Mas com muito mais coisas além, né? Ele tem a questão de união entre fé e razão. O MUR tinha, né? Eu não sei como é que está hoje, mas tinha toda a questão do sonho, tinha toda a questão de você querer transformar a sociedade, buscar aquilo que o João Paulo II chama de civilização do amor através das profissões, né? Uma ética profissional, uma transformação do mundo pelo amor de verdade, né? E eu fiquei muitos anos participando daquilo, e aquilo foi um momento que marcou minha vida como nenhum outro momento da minha vida foi tão marcante assim, por todo o sentido que aquilo fez para mim, por toda a experiência de vida que eu passei ali, sabe? Enfim, de ver coisas acontecerem não só milagrosamente, como, né, experiências transcendentais, sobrenaturais, por assim dizer, mas sobretudo de ver as coisas funcionarem, como o amor, como a convivência, como as coisas movem as pessoas, né? E como você vê que tem tanta gente que acredita nisso também como você. E até hoje eu tenho grandes amizades dessa época, e eu só não me consideraria hoje um ex-participante disso, né? Porque até pouco tempo atrás eu falava, não, eu ainda sou do MUR, eu sou isso e tal. Mas foi só depois de 2018 que eu falei, não, isso aqui eu não me identifico mais com isso mesmo, infelizmente não dá, sabe? Eu continuo com isso tudo no meu coração, o sonho, tudo, a vontade de ir além, mas é complicado. Mas depois eu continuo contando a história. Exatamente, que senão você vai contar a história toda e não sobra nada pro final depois, né? No princípio tudo eram trevas. Luiz Felipe Barbedo, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, como é que foi a sua primeira que você considera a sua primeira experiência com o Espírito Santo? Foi antes ou depois da renovação? Bom dia, Bassoli, bom dia, Gabriel, bom dia, ouvintes. Eu estava vindo aqui o testemunho, né, do Gabriel, e assim, passa um filme na cabeça da gente, né? A ponto de terminar o testemunho dela, só faltou cantar o Jesus é maravilhoso. Nova criatura sou. Enfim. Detalhe, como é que essas coisas ficam na gente, né? O Luiz fez uma pergunta simples pra mim, como é que foi a sua primeira experiência? Eu já tava contando minha vida inteira quase aqui, né? Porque tá no coração de um carismático, uma vez carismático, sempre carismático, tá falando até. Né? Eu me lembro que assim, a gente comentava quando alguém ia dar testemunho no grupo, a gente falava, olha, não precisa começar no princípio tudo eram trevas e tal, por isso que eu fiz aquela brincadeira, pode ter parecido um pouco deslocada, era uma coisa meio piada interna, assim, né, de testemunho que entra em detalhes, né? Quando a minha mãe conheceu meu pai, né? Isso, tem por aí. É mais ou menos assim. Aí tu sabe que... Meus avós vieram da guerra. A pessoa não já começa, você já sabe, isso não vai terminar antes das 10. Enfim. Não, mas essas histórias são o que faz... São uma das coisas que faz ficar gostoso, né? E faz ficar humano essa experiência, né? Mais do que simplesmente uma experiência mística. Mas isso que o Gabriel perguntou, né? O que representa, né, especificamente uma experiência com o Espírito Santo? Então eu vou falar assim, porque eu
eu já, né, sou católico desde a minha primeira comunhão, né? Eu nunca tive afastado, assim, não tive nenhum período assim. E desde então, mas eu fiz a primeira comunhão, grupo de perseverança, grupo jovem e tal, até aí uma caminhada paroquial comum, né? E não dá para dizer que não havia experiência de Espírito Santo aí, né? Por exemplo, eu comecei a tocar violão nessa época, já tendo uma experiência assim de colocar a música a serviço de Deus, a serviço da igreja. Então não dá para dizer que não teve uma experiência de Espírito Santo aí, né? Então vou considerar como marco para o nosso relato aqui, até porque é um pouco onde a gente quer chegar no programa de hoje, a questão da experiência mística, né? A experiência mística com o Espírito Santo, aquela experiência meio sobrenatural, assim, e tal. Então a minha primeira experiência mística com o Espírito Santo aconteceu e eu não sabia o que era, porque foi quando a renovação carismática daqui do Rio, especificamente aqui do vicariato que eu faço parte, que é o Vicariato Norte, costumava fazer no dia de Pentecostes, exatamente, né? Não vou dizer que está comemorando aniversário hoje, porque, né, Pentecostes é uma data móvel, mas foi uma tarde de louvor de Pentecostes, promovido pela renovação carismática na minha paróquia. O meu pároco, ele era o assessor espiritual da renovação aqui, né? Então ele sempre foi muito aberto, a minha paróquia sempre foi muito aberta à renovação, isso início dos anos 90, né? Isso tem bastante tempo. Então, a equipe da renovação fez essa tarde de louvor lá, e nesse dia eu conheci a oração carismática, né? Que era a oração carismática. A profecia, a oração em línguas, aquela forma de cantar, de levantar os braços, o louvor, etc e tal, aquelas características que são bem marcantes da RCC, e aquilo era tudo extremamente novo para mim. E assim, era um pessoal diferente, porque a maioria das pessoas que foram na cidade de louvor não eram da paróquia, e paróquia é aquilo, né? A gente conhece a cara de todo mundo. Um ou outro aparece de novo e tal, mas a gente sabe quem são aquelas pessoas, a gente já está familiarizado com aquilo. E como o evento era aberto, né, não tinha só a gente da paróquia, tinha muita gente que eu não conhecia. Eu falei, quem é esse povo aqui? Tipo assim, quem são esses intrusos, sabe, na minha paróquia? Mas ao mesmo tempo eu percebia que eu falei, cara, que legal, eles estão rezando. Eu devia ter, sei lá, devia ter uns 13 anos, 14 no máximo. Não, 12, 13 anos. E eu tinha a clara sensação de que não, eles estão rezando, só que rezando de uma forma diferente. E em determinado momento lá eles começaram a orar em línguas. Eu, muito inocente, né, sabiamente inocente, comecei a orar junto. E aí foi daí, né? E aí comecei a orar, ali eu comecei a orar em línguas e tal. E aí, tipo, 1 ou 2 anos depois, o meu irmão tinha entrado no grupo de oração. E aí eu comecei a frequentar o grupo de oração também, né? E pra mim naquela época a renovação era um grupo assim, o grupo das pessoas alegres, né? A referência que eu tinha era isso, assim, as pessoas estavam felizes de estar ali, elas rezavam com alegria, cantavam com alegria, dançavam e louvavam, e a referência que eu tinha dos carismáticos era essa. Não era uma referência negativa como o Gabriel falou, né? Esse pessoal é louco, esse pessoal reza estranho, até porque eu era novo, então tudo, né? Eu não tinha aquela crítica, né? Eu recebi tudo aquilo de maneira muito aberta. E aí eu comecei no grupo de oração. Foi até engraçado, porque teve uma ocasião no grupo de oração que falaram, quem aqui ainda não ora em línguas? Nós vamos orar para que o Espírito Santo derrame o dom das línguas. E aí eu me lembro que eu levantei a mão, porque eu achava que para começar a orar em línguas precisava de passar por uma espécie de iniciação, sabe? Uma espécie de ritual, alguma coisa assim. E aí eu levantei, não. Aí uma serva de lá falou, não, você já reza, já vi você rezando várias vezes, não esquenta não. Aí ela explicou e tal. Eu falei, caramba, então eu já faço e nem sabia, sabe? Então o meu começo com a experiência carismática foi muito natural, muito tranquila e muito inocente, sabe? Eu acho que isso foi um ponto positivo até,
porque eu não tinha aquele ranço, aquela crítica, né, aquele preconceito que muitas vezes as pessoas tinham, até porque eu vinha de uma realidade, né, por causa da paróquia que eu fazia parte, que era uma paróquia aberta à renovação já desde sempre, porque o padre era... Ele não era padre... A gente fala o padre era carismático, parece que soa... O termo padre carismático hoje em dia tem uma outra conotação, né? Então, o padre era carismático, mas, né, dentro dos parâmetros daquela época. Então, para mim foi uma experiência muito natural. E fora isso, a questão da vivência mística, né? A relação com o Espírito Santo de uma maneira espiritual, de maneira mística, porque a gente experimentava o Espírito Santo de maneira prática, né? Através do serviço. E a partir daí, não, seria também uma vivência espiritual mesmo, através da oração, através da contemplação, da meditação, do louvor e do relacionamento espiritual com Deus. Então, eu estou ouvindo vocês aqui e pensando como, né, o Espírito Santo ele é inovador e criativo na medida que ele se manifesta na realidade de cada um de nós de forma completamente diferente, né? Essa é a grande... E é uma coisa interessante começar falando isso da minha parte, porque se você pensar bem, o grande risco do movimento pentecostal, seja católico ou não, é a uniformidade, enquanto a característica principal é a diversidade da manifestação do Espírito na vida de cada um de nós. A minha primeira experiência com o Espírito se deu no mês de setembro de 1982, quando eu voltava da Feira da Primavera em Volta Redonda, que é uma festa, né? Como tem aí exposição, né, em tantas cidades. E lá a Feira da Primavera tem até hoje, né? Nos tempos pré-pandêmicos, né? É uma exposição comercial. Mas tem shows e tem tudo aquilo. E foi a primeira vez, eu tinha 16 anos, foi a primeira vez que eu tinha saído sozinho, né? Minha mãe tinha me dado um dinheiro para gastar à noite e tal. Então era um dia muito especial. E eu voltei a pé do Parque de Exposição, que fica na Ilha São João, em Volta Redonda, até minha casa, que era no bairro Bela Vista. Eram 7 quilômetros. 1h da manhã. Saí meia-noite da feira e sozinho. E tinha acontecido uma coisa muito interessante lá nessa feira. Eu tinha conhecido o irmão de um colega de escola, o Gerson, e esse rapaz, o irmão dele, era excepcional, síndrome de Down, aparentemente. E aquilo mexeu muito comigo, porque o Gerson era aquele colega de escola, do qual por umas 3, 4 vezes eu havia na quadra empurrado ele, e ele me empurrado, um doido para dar um murro na cara do outro. A gente não se suportava. E eu voltei no caminho pensando no Gerson, e naquela época eu tinha lido alguns livros, né? Tinha conversado com o Santini, que era meu professor na época, tinha passado uma experiência de conversão, e eu tinha lido alguns livros muito interessantes, como Louvor que Liberta. É um livro, não sei se na época eu já tinha lido A Cruz e o Punhal, talvez sim. Mas eu vim, mas não ia na igreja. Eu deixei de ir na igreja com mais ou menos 12 anos, porque eu ia na igreja e só pensava bobagem. Eu falei, para pensar bobagem, eu fico pensando bobagem dentro de casa, né? E eu não ia na igreja, embora tinha lá minha criação católica e tudo isso. Pois bem, então naquele momento, quando eu subi o morro ali no Bela Vista, lá em Volta Redonda, para chegar na minha casa, onde eu morava, 2 pessoas começaram a me seguir atrás de mim, um pouco lá bem para baixo do morro. E eu fiquei preocupado, acelerei o passo, mas continuei pensando no Gerson, no quanto que eu odiava ele, no quanto que eu tinha raiva dele. Quando eu fiz a curva, exatamente entrando no bairro, eu perdoei o Gerson. Eu não lembro se eu falei, se eu pensei, eu não lembro exatamente qual foi a dinâmica. Eu lembro claramente que eu perdoei o Gerson. E por 5 a 10 segundos, eu tive a sensação de estar andando nas nuvens. Foi uma experiência muito forte. Foi uma coisa assim, profundamente celestial. E eu continuo andando, né? Quando eu dei por mim, os 2 que estavam atrás de mim estavam
mais perto. E eu acelerei o passo. Quando depois aí de mais uns 4 minutos eu cheguei na porta do prédio onde eu morava, que eu coloquei a chave, aconteceu um fato engraçado, quem mora no Rio de Janeiro vai entender. Eles falaram assim, polícia. Aí eu fiquei com medo, porque eu pensei que fosse bandido. Porque naquela época no Rio de Janeiro, quando alguém falava polícia, era mais perigoso do que se falasse bandido. Como se fosse muito diferente hoje, mas deixa pra lá, né? Só um comentário. E eles me chamaram e falaram assim, a gente quer ver só documento, né? E no Rio, naquela época, final da ditadura militar, né? Você tinha que andar sempre com documento, senão você era vagabundo. Como se hoje fosse muito diferente, né? Mas tudo bem. E aí eu peguei a carteira, eles tiraram o dinheiro da minha carteira, logicamente não era polícia, era bandido, roubaram ainda um cachecol, uma cachemira que eu estava usando, uma blusa, né, de cachemira, que eu tinha até um certo apego a ela, muito bonita, e eles foram embora. E quando eu pus a chave de novo na porta, uma voz falou dentro de mim assim, você perdoa a um ou perdoa a todos? E eu decidi perdoar a todos naquele momento. Eu não estava na igreja, eu não rezava, eu tinha lido alguns livros cristãos, mas essa foi minha primeira experiência carismática, no sentido de uma ação do Espírito Santo, daquelas que são perceptíveis. Meses depois, aí em fevereiro do ano seguinte, em 83, aí eu fui num grupo de oração, logo depois fiz um rebanhão na Canção Nova, fui batizado no Espírito e tive toda aí uma caminhada. Então a minha experiência, a primeira experiência carismática, ela não foi propriamente dentro da renovação carismática, embora, logicamente, eu estava ali junto a outras pessoas que faziam essa experiência. E aí eu já quero emendar, né? A minha vivência na renovação, ela foi até chegar a ser coordenador diocesano numa outra cidade onde eu morei, participando de conselho estadual da renovação, pregador carismático, dirigente de grupo de oração, dirigente de comunidade. Tive uma trajetória muito intensa dentro do movimento. E você, Luiz, você chegou até onde na renovação? Até onde você fez essa caminhada dentro da renovação carismática? Eu cheguei, então, eu não tive um plano de carreira muito longo na renovação. Muito boa essa. Eu conheço um carismático que o plano de carreira chegou a governador de estado, mas fecha o parênteses e continua. Então, inclusive eu costumava brincar muito com isso, sobre esse assunto nas formações que eu dava, usando esse termo assim, de uma maneira até debochada mesmo, porque muitas vezes as pessoas parece que chegavam com esse intuito, né? Como se você não crescesse, se você não algagasse outros passos, você não era suficientemente ungido, sabe? E parecia que era uma obrigação você ter algum cargo, você, né? Uma coisa meio absurda e tal, eu costumava falar muito. Mas eu acho que eu fiz mais coisas do que coisas grandes, assim. Eu acho que eu tive mais... como é que eu vou dizer? Diversidade do que propriamente tamanho, ou hierarquia, né? Importância. Sim, mas você teve uma trajetória na música católica. Sim, mas tá. Mas aí eu nem considero tanto a renovação carismática, né? Porque, bom, não sei se, né, os ouvintes sabem, eu sou cantor e compositor. E fiz parte durante 11 anos de uma banda aqui do Rio de Janeiro, uma banda carismática inclusive, que era uma banda de rock. E a gente tinha um pouco essa missão, né, de dialogar com a juventude, de falar com a juventude, evangelizar a juventude através do rock. Então, durante 11 anos eu fui da banda. O cara já cantou com o Padre Fábio de Mello, vocês não estão entendendo o nível do negócio. É verdade. Vocês procuram lá no CD dele, vocês vão ver lá a participação do Padre Fábio. O cara, Gabriel, o cara fala assim, eu não sei se vocês sabem que eu sou cantor, compositor. O cara gravou com o Padre Fábio de Mello. Pois né? Olha só. E outro nível. Aí depois... Nunca vai chegar governador do estado desse jeito. Não, já ganhou o troféu Louvemos. Olha só isso, cara. Verdade. Que é o troféu imprensa da música católica, é o Oscar da música católica.
Sabe? Exatamente. É ótimo. O Oscar da música católica brasileira, exatamente. Ué. E aí eu gravei 2 álbuns com a banda. Um deles está no streaming, que é a banda Canto Novo, o nome do disco era Encare os Fatos, tá no streaming. E depois disso eu gravei 2 discos solos, né? Também estão nas plataformas. Bom, isso. E na verdade, essa questão do trabalho musical, eu sempre considerei um trabalho meio que paralelo, sabe? Um trabalho dentro da igreja, para a igreja, mas não. Eu nunca considerei isso como uma espécie de. Na minha cabeça, vou ser sincero com vocês, na minha cabeça, eu tinha muito clara a ideia do trabalho artístico e trabalho ministerial. Aliás, até durante muito tempo fui desenvolvendo essa ideia, eu queria de repente tentar transformar isso em artigo, em livro, ainda não sei como fazer isso. Porque eu acho que... Ou em episódio, né? Pode ser, talvez. Porque na minha cabeça, assim, a dimensão de ministério e arte caminham juntas, mas têm características distintas, objetivos distintos e precisam ser entendidas de formas diferentes, né? Então eu tinha uma espécie de trabalho ministerial e um trabalho artístico, né? Então o trabalho artístico eu nem considerava muito isso como um trabalho dentro da renovação, por exemplo, né? O que eu fazia na renovação era tocar nos grupos de oração, tocar nos encontros, tocava nos retiros da renovação e etc e tal, né? E aí uma coisa que eu cheguei, um lugar que eu cheguei foi coordenar o Ministério de Música e Artes, né? Aqui na região, aqui no Vicariato. Eu fui coordenador do Ministério de Música e Artes durante um tempo. Antes então de passar para o Gabriel, quero fazer uma observação. Acho que vale um episódio mesmo, Luiz, porque a não distinção entre ministério e manifestação, não sei qual foi o termo que você usou? Ministério e... assim, na minha cabeça eu sistematizei de forma... Expressão artística? Arte e ministério, expressão artística e ministério. Expressão artística a não distinção entre esses 2 fatores foi uma tragédia dentro da música católica brasileira. Mas isso vai dar um episódio, tá? Isso vai dar um episódio. Beleza. Gabriel, e você? Você foi até onde na sua... Não era esse o objetivo da minha pergunta, mas tudo bem. Você foi até onde na sua carreira carismática? Eu vim até aqui. Cheguei no Filho de Francisco, né? Eu acho que é o mais abrangente que eu consegui. Meu plano de carreira foi ainda inferior. Pior ainda do que o do Barbeiro. Mas sério, eu nunca gostei muito de coordenar, de liderança, as coisas assim, sabe? E eu acho que as pessoas nunca gostavam que eu liderava as coisas, que nunca me chamavam para liderar nada também. Mas eu gostava de ser aquela pessoa que estava marcando presença, fosse onde fosse, né? Então, eu gostava de estar por trás, de dar força e tal, de fazer as coisas acontecerem. Mas eu sempre via que tinha alguém ali com um papel de liderança mais interessante. Eu passava para aquela pessoa. Eu deixava aquela pessoa em frente, né, e ficava por trás, às vezes criticando, às vezes enchendo o saco, mas muitas vezes tentando fazer a coisa seguir em frente mesmo, como eu fiz aqui com vocês, né? Eu era pouco famoso, chamei 2 pessoas mais, um cantor e um cara de carreira na renovação, né? Pra gente fazer um podcast interessante, pra dar mais visibilidade pra coisa, né? Eu estava lendo um texto do epidemiologista Paulo Lotufo, que estava criticando o fato de que muitas pessoas estão falsificando atestados médicos para vacinar, furar fila, né? E dizendo que o problema, que era uma piada que havia na USP, e eu nem sabia, porque na verdade eu tinha também eu usava muito essa expressão, eu dizia assim, né? E o Lotufo contou essa história também, que se fala, não, que o problema do pobre não é ser pobre, é só ter amigo pobre. Entendeu? que os pobres não conseguem atestado para furar fila porque eles só têm amigos pobres, eles não são amigos de médicos, né? Ô Luiz, o Gabriel tá ruim de amigo, não tá? Fala a verdade, né? Ele arrumou você e eu aqui pro podcast, rapaz, olha só. Tanta gente achando que tava nesse mundo. Não é verdade, rapaz? Mas olha só. Mas eu concordo com... Eu concordo com o Barbeiro, assim. Eu acho que isso é uma característica muito interessante da renovação, né?
o próprio fato de haver essa pergunta, onde você chegou lá, até onde você foi, né? Porque é característico, né, essa questão, porque qualquer um, não, eu vou ser um pregador, eu vou ser um coordenador de grupo, eu vou ser um coordenador diocesano, né? É exatamente isso, assim, as pessoas, por um lado, é um movimento interessantíssimo por ter dado voz a todo mundo, então ele tirou a mística só de ser uma coisa de quem é religioso, de quem é padre, de quem é freira, de quem é santo, né, aquela coisa assim. Falou qualquer um, a Dona Maria, o Seu Zé, pode ser um canal do Espírito Santo também, né? Mas por outro lado, ele criou essa hierarquia de unção, assim, né? A pessoa começa lá de baixo, então se você é ungido mesmo, vamos crescer, você tem que ter mais Espírito Santo para você chegar a poder transmitir isso para todo lado, né? E isso vai de encontro ao que a homilia do Papa de hoje, né? E não só essa homilia, mas tudo que ele sempre fala, ele insiste com o movimento de renovação, que realmente a verdadeira renovação é deixar o Espírito fluir onde quer, né? E não ficar tão atento assim a cargos, a hierarquias, a poder, que é algo muito, muito complicado mesmo, né? E é interessante que a gente nem direcionou, né? Mas aí a gente já detecta uma coisa, e até eu faço uma pergunta: por que será que existe tanta briga dentro da renovação? Exatamente porque, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, ninguém briga pelo último lugar, né? E se qualquer pessoa que tenha contato com o movimento carismático externamente sabe que há muitas disputas. Agora, quando você conhece internamente, você vê que tem muito mais disputa do que parecia, né? Externamente, né? Então, assim, é uma característica. Me lembro de uma homilia de Dom Fernando Figueiredo, junto com o Padre Marcelo, num congresso da Renovação em Aparecida, num congresso nacional, né, da Renovação Carismática, que ele falava sobre isso, né, sobre as coisas, e isso acaba se tornando tanto na briga com o clero, nas disputas literalmente paroquiais, que muitas vezes acontecem, e acabou também amplificando com o envolvimento de lideranças carismáticas na política partidária, né? Isso tomou uma dimensão ainda mais violenta. Mas, e aí eu já que eu estou aqui, né, falando, eu já vou respondendo até quando foi que a minha relação com a renovação sofre uma inversão, né? Eu costumo dizer, até participei outro dia de uma conversa com alguns católicos ligados à filosofia, né? E eu falando assim, não, eu não rompi com a renovação, né? Às vezes eu brinco dizendo que a renovação rompeu comigo, mas é mais uma brincadeira, porque eu sempre eu estou onde eu sempre estive, né? Não fui eu que mudei, né? Para mim, a inversão que a renovação sofreu, e isso inclusive foi falado pelo nosso convidado nos episódios anteriores do podcast, em determinado momento, eu não lembro se é no primeiro ou segundo episódio, né, do João. A renovação ela sofre uma inversão, uma mudança de rumo, na minha percepção de eu que trabalhava muito na evangelização e na catequese, foi quando ela começa um discurso moralista. Eu me lembro no segundo encontro Rebanhão que eu participei com o Padre Jonas Abib em 1984, na cidade de Cruzeiro. Eu me lembro que naquela época a gente ainda não tinha a primazia do Louvemos o Senhor, que também já perdeu essa primazia, né? Mas teve uma época que o Louvemos se tornou hegemônico dentro da renovação, como livro de cântico, não tinha isso ainda. Olha só, eu sou quase mais antigo que o Louvemos o Senhor, para vocês terem uma ideia, né? De como isso vai hoje. Meu né? Deus do céu. Então, inclusive rola o boato de que o Bassoli seria o compositor do número 1 do Louvemos. Mas fica aqui entre nós. Não, a música 1 do Louvemos Senhor é Meu Senhor e Meu Deus, né? Era de um compositor aí do Rio de Janeiro, não é isso? Eu não sei, não conheço não. Do Rio de Janeiro. Eu não sabia não. É das antigas, né? Aham. Bom, então, eu até perdi aqui, eu tava falando que... sim, o folheto não era o folheto lá, como é que fala? Não é folheto não, o livrinho de cântico desse evento do Rebanhão de 84 era Nossa Senhora da Piedade, né, com Jesus no colo, Jesus morto no colo. E eu me lembro como se fosse hoje a pregação do Padre Jonas, que para mim foi o maior pregador que eu conheci,
né, assim, uma pregação que a gente diria mais ungida, no sentido de mais trazer uma manifestação do Espírito, de realmente de uma coisa profunda, né? Ele falava fundo mesmo, movido pelo Espírito. E ele dizia que Nossa Senhora, olhando para Jesus morto, era semelhante a ela olhando para nós, homens velhos, e que da mesma maneira que Jesus ressuscita, nós ressuscitaríamos pela ação do Espírito Santo, nos transformando em homens novos. Então observe que essa pregação, e olha, eu fui lá atrás, 1984, era uma pregação sobre a ação transformadora do Espírito Santo. Ação transformadora do Espírito Santo. Em determinado momento, ali na primeira década do século 21, né? Não tem um ano exato, nessas coisas não acontecem de uma hora não acontece de repente. Mas em determinado momento eu percebi que os pregadores carismáticos, eles não pregavam sobre a ação do Espírito Santo que nos transforma em pessoas novas. Eles pregavam sobre aquilo que o Papa disse na homilia de hoje, né? Hoje, domingo de Pentecostes, que eu citei no começo. Sobre regras. Você tem que ser assim, você tem que ser assim, você tem que agir dessa forma. Se você não age dessa forma, você está no mundo. E essa pregação moralista, né? Ela foi se tornando cada vez mais predominante. Então eu não ouvia mais aquela pregação dizendo: o Espírito Santo vai agir em você, está agindo em você gratuitamente, porque Deus te ama gratuitamente. Eu não ouvia mais essa pregação. Claro que a gente pregava isso, que as pessoas diziam isso, mas na prática era uma imposição do tipo: você não vai mais pecar. Né? Sem querer entrar num debate teológico sobre a conveniência ou não do PHM. Mas é aquela história de que você tem que ser assim, e não você está sendo transformado pelo Senhor. Isso dá pra gente chamar isso de pelagianismo? Sim, eu ia citar Gálatas, quando São Paulo diz: ó Gálatas loucos, quem vos fez fugir, né, da pregação do Espírito, né, no sentido de que começa então uma vivência que não é mais a ação poderosa do Espírito Santo que nos faz amar, que nos faz perdoar o Gerson, né? Meu Gerson, lá meu colega. Agora não é o Espírito Santo que me faz perdoar o Gerson. Agora eu sou alguém que tem que perdoar, que tem que ser santo, que tem que fazer isso. O que eu tenho que fazer? Não! Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro, não posso fazer aquilo outro, não posso fazer aquilo outro. E aí eu comecei a dizer assim: ou eu tô doido, ou esse pessoal tá fora do eixo. E aí um dia Deus trouxe Francisco de Buenos Aires. E eu vi que eu não estava doido. Eu vi que realmente o movimento da renovação havia feito uma inversão, né? Que não era de acordo com aquilo que o Senhor tinha e o Papa Francisco nos últimos anos, como hoje, como essa homilia que ele fez hoje, ele disse exatamente isso. Não é para pôr regra, né? Usando a expressão chula que o pessoal usa no Twitter, não é para regra, é para amar, é para deixar o Espírito Santo agir, é para deixar o Espírito Santo nos transformar, né? Para mim foi essa a inversão. Ô Bassoli, pode embalar, Luiz. Falando, já engata, assim, né? O curioso é que eu, assim, não sei se de repente é por causa da minha realidade específica aqui na minha região, né, aqui no Rio de Janeiro, porque, por exemplo, aqui o Rio de Janeiro é uma cidade gigantesca, né, e mesmo dentro da cidade existem diferenças muito grandes. E curiosamente, a nossa arquidiocese, para quem não conhece, a arquidiocese do Rio de Janeiro é dividida em vicariatos, né? Agora nós temos, se não me engano, 7 vicariatos, na época eram 6. Agora, minto, agora são 8. Na época eram 6. E era impressionante como cada vicariato tinha uma espécie de cultura própria,
diferente, assim, e isso interferia diretamente no tipo de pregação que era feita, né? Então, também por conta da questão do tipo de público, né, de outras interferências e tal. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente sempre sofreu uma influência muito grande da pregação evangélica, né, de tudo que acontecia no meio evangélico acabava, né, ecoando no meio carismático. A influência sempre foi muito grande. Mas aqui, na minha realidade especificamente, a gente não viveu tanto isso dessa pregação moralista, né? Mas meio que assim, depois com o tempo eu fui vendo que a gente meio que era a exceção que confirmava a regra, sabe? Eu não sei como é que era a renovação movimento, né, por aí fora, mas o que eu via como movimento carismático também foi um pouco isso, assim, essa como é que eu vou dizer, essa desqualificação, acho que essa palavra é forte demais, mas uma espécie de desprezo do efeito da graça, sabe? Sempre em detrimento do esforço individual, sempre no detrimento da... E aí santidade passou a ser isso, né? Ser santo significa fazer tudo certo, né? Cumprir o roteiro. A santidade do músico, né? Como a gente falou no episódio anterior. Mas, ô Luiz, foi a sua inversão se deu também nesse momento? Foi. Sim. Foi. Então coincide. Foi sim, porque isso foi um fenômeno generalizado, né? Isso quando foi... mais ou menos que foi isso? Data, assim, você lembra? Meu? Final dos anos 2010 ainda, assim. Se eu não me engano, eu começo a perceber isso em 2005, 2006. Nessa época, mais ou menos. Então, na verdade, assim, porque aqui na minha bolha, né, a gente vivia uma realidade que pelo menos eu percebia como ainda bastante frutuosa. E eu fiz parte, além da renovação, eu fiz parte de outros movimentos. Então, assim, sabe quando você fica com a parte boa de cada coisa, sabe? Então, uma coisa meio que sustentava a outra. Eu não tinha só as referências negativas. Eu fazia parte de um grupo de jovens que hoje se tornou uma comunidade nova, que era o grupo dos acampamentos, né? A gente chamava de acampamento Manaim. Hoje é uma comunidade. E eu fiquei bastante tempo lá, assim, né? Quase 10 anos. E isso foi um período assim, muito rico para mim, pelo tipo de vivência que era feita, pelo tipo de formação que era dada lá, o tipo de trabalho que se fazia nos grupos de acampamento é um trabalho que eu até achava melhor do que eu via na renovação carismática, assim, né? Era mais completo, tinha uma formação mais sólida e tal. Esse grupo de acampamento ele era derivado da evangelização 2000, na época do Prado Flores, né, que veio lá do México e tal, e aqui no Rio de Janeiro particularmente ele foi incorporado pela Renovação, né? A Renovação incorporou esse trabalho e a gente continuou seguindo, mas com aquele espírito, com aquele mesmo espírito, dentro de uma espiritualidade carismática. Mas Luiz, deixa eu fazer uma observação que eu acho que você pode até complementar, e Gabriel pode entrar nisso também. O que nós estamos falando, ele é uma contradição, e o que eu falei antes, em relação ao todo. Ou seja, eu participava de uma associação, Associação Luz dos Povos em Teófilo Otoni, em que eu percebia uma vivência diferente e que me incomodava ver no movimento, entre aspas, da renovação oficial, ou pelo menos nas grandes vozes da renovação, como a Canção Nova, como... lá o Padre Eduardo, o movimento Padre Eduardo. Então assim, então você está falando que você vivia numa realidade diferente. Eu vivia numa realidade diferente. Eu conheci comunidades como a Pequena Vinha em Viçosa que viviam uma realidade diferente. Olha que contradição interessante. Nós, carismáticos, porque a nossa vivência era na espiritualidade da renovação, e o Papa até deu uma geral lá em Roma quanto a isso, né? Juntou tudo de novo, né? Nós vivíamos uma realidade que entrava em choque com o que a gente percebia como a estrutura do movimento. Olha que coisa interessante. Então, porque eu inclusive sempre usei esse argumento, e eu acabei de falar, eu não saí da renovação, eu continuo no meu lugar, eu continuo pensando no poder do Espírito Santo que age e transforma.
mas parece que houve um engessamento dentro do movimento. E olha, isso não dá para falar hoje. Em Minas Gerais eu posso dizer que a interferência da política partidária foi decisiva para esse engessamento, ok? Mas isso aí já é outro debate mais além. Mas não é interessante essa contradição, né? Na prática, a gente vivia numa coisa, num espaço carismático, mas que ia contra, ou pelo menos não é que ia contra, mas ia diferente, né, do que essa estruturação maior. Mas aí a gente pode explicar, usando, como o Gabriel falou, usando termos carismáticos, né? A nossa carne fala mais alto. Ou seja, onde tem humano, tem esse tipo de, tem competição, tem disputa de poder, ou seja, a partir do momento que a renovação se institucionaliza, né, se torna uma estrutura, pronto, é um convite para a disputa de poder, né? E aí você tem, determinadas coisas, determinadas práticas acabam se tornando às vezes secundárias, né? E é interessante quando, até na fala do Papa, né, eu não lembro exatamente em que momento, mas sobre ele fala que o principal é como se a ideia mais ou menos é que o principal fruto do Espírito Santo é ir ao encontro, né? É ir ao encontro do irmão. E aí quando você fecha, né, a experiência carismática, não dentro do movimento específico, isso que eu estou falando não é exatamente uma crítica ao movimento específico, porque talvez essa questão da organização eclesial talvez seja necessária, mas acho que o mais importante a questão da organização eclesial é o espírito, sabe? É a intenção do coração humano. A partir do momento que isso se torna um órgão, você precisa ter uma estrutura para que ele funcione. Você precisa ter movimentos internos, né, para que ele funcione. Ou seja, é uma energia que é gasta dentro, que deixa de ser gasta fora. E eu acho que talvez o grande ponto de distanciamento assim tenha acontecido quando a gente vê muito trabalho sendo realizado para trabalho assim. Eu me lembro perfeitamente, quando eu entrei na renovação, eu entrei no ano da Ofensiva Nacional. Quem não lembra, a Ofensiva Nacional foi uma espécie de reforma, né, entre aspas, interna, que aconteceu na renovação em 1992. Você usou o termo correto. Uma reforma mesmo, em 1992, porque estavam acontecendo muitos abusos de todos os tipos, né? A renovação cresceu de uma maneira muito não é desordenada nem desregrada, mas de forma descontrolada. E aí foi-se necessário, né, parar para pensar. E eu me lembro que um dos direcionadores da Ofensiva Nacional era uma revelação de um monte de engrenagens se movimentando sem produzir nada, né? Aquilo era altamente profético, né? Isso aconteceu em 92. Ou seja, na verdade era profético porque era o seguinte, é muito mais do que um retrato do que estava acontecendo. Aquilo também era um alerta para que isso não viesse a acontecer, né? Ou seja, um monte de trabalho, um monte de engrenagem que roda, funciona perfeitamente, mas que não produz nada, sabe? E aí o que eu estava vendo é justamente isso, né? A gente se encontrava muito, rezava muito e fazia altos encontros. Eu me lembro que teve uma época que eu ia pra igreja tipo umas 5 vezes por semana, sabe? Era reunião disso, reunião daquilo outro. Era muita atividade e no final das contas, sabe, qual era o efeito disso prático, né, no dia a dia? Será que precisava disso tudo para que eu fosse um bom cristão, que para as pessoas, né, se convertessem, etc e tal? A renovação caiu no mesmo problema da igreja, né? Sim. Eu vou passar a palavra pro Gabriel, mas Gabriel, é só fazer 2 observações. Era uma, mas aí o Luiz contou uma história que eu lembrei de uma menina em Viçosa que foi rezar o terço na rádio e ia rezar o terço na rádio, né? E ela rezava assim, sem perceber, ela rezava assim: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa reunião. Amém. E ela fez mais de uma vez essa oração sem perceber. Entendeu? Agora e na hora da nossa reunião, amém.
né? Sabe que parece corretor de celular, sabe? Complete a frase. Deixa eu... Gabriel, eu tinha que contar essa história, desculpe, né? Eu e o Luiz estamos aqui roubando a bola, estamos tocando um pro outro. Mas quando é que a sua relação com o movimento da renovação carismática sofreu uma inversão? Eu estava ouvindo vocês falando e pensando essa pergunta que você fez, né? De será que a gente estava meio em bolhas, né? Eu acho que, na verdade, talvez pela nossa natureza, a gente estava em alguns lugares, eu talvez tenha buscado alguns lugares, que já fosse uma espécie de resistência, né? Porque vamos dessa palavra, esse declínio da renovação, por assim dizer, não foi de uma hora para outra. Isso foi acontecendo ao longo dos anos. Mas, Gabriel, isso que você falou Sim? Faz sentido, assim, porque eu vejo justamente que esse grupo de acampamento que eu fazia parte, eu entendi isso como uma espécie de resistência, assim. Já pensava mesmo nisso. Não, e o que eu falei, a resistência que eu tinha antes de entrar na renovação, que isso já lá no final dos anos 90, já era por conta dessas coisas que vocês apontavam aí, muito moralismo, sabe? Muito fanatismo, muita veneração de figuras, assim, de idolatria de pessoas, né? Então, aquilo que me assustava muito, que eu falei, não, isso aqui eu não quero, né? E até que eu conheci uma outra parte que me apresentou um Deus muito mais preocupado com amor e com acolhimento, né? Eu achei sensacional isso que o Papa falou, né? De estar mais preocupado em levar o Evangelho do que estar preocupado se o mundo é pagão, se o mundo é secular, se o mundo não está fora do Evangelho. Não fica preocupado com o mundo, como é que o mundo está. Vamos anunciar, vamos ser diferença nesse mundo que você acha que está tão ruim, né? Enfim, eu fui buscando isso também ao longo do tempo ali. Como eu disse, o Moore para mim era esse espaço de resistência. O problema é que o Moore sempre foi totalmente ligado à estrutura da renovação, né? É o ministério da renovação carismática. Então ele sempre viveu essa luta entre... e as próprias lideranças do ministério sempre se dividiram muito nessa disputa entre a identidade do ministério ali dentro, né? Mas então, e o Moore, ele sempre viveu essa ambivalência, né? O que é o nosso espaço aqui, onde que ele está, onde que ele não está. E eu sempre percebi essa confusão toda, foi muito discutido durante muito tempo, até que chegou um momento em que ele foi bem, digamos assim, bem absorvido, bem domesticado pela renovação, pelo menos as lideranças, né, boa parte delas. Eu não posso falar atualmente, nacionalmente, tal como é que tá, mas a minha experiência, assim, você perguntou do ponto de virada. O primeiro ensinamento que eu tive foi num congresso nacional do Moore, que a gente estava... Foi em Santa Maria, no ano de 2016, se não me engano, em que eu estava lá eu fui num grupo de estudo lá, numa oficina que eu já estava incomodado, que ela estava muito moralista, assim, o tom, pro meu gosto. E aí, em determinado momento, a pessoa que estava conduzindo falou o seguinte, a gente estava discutindo a questão era até sobre sexualidade e tal, né? E ele, eu não lembro o contexto, mas ele soltou a seguinte expressão: olha, a ciência fala alguma coisa assim sobre sexualidade, a gente tem que usar a ciência só quando ele está a nosso favor. Quando ele está a nosso favor, a gente pode usar a ciência. Caso contrário, não. E aquilo me assustou profundamente, porque o carisma do Moore sempre foi unir a fé e a razão e unir a ciência com a fé, né? Seguindo lá a encíclica a Fides et Ratio, né, do João Paulo II. E aquilo eu achei estranho demais. A pessoa que falou isso era uma liderança, no caso, a liderança aqui de Minas Gerais, mas fazia parte do Conselho Nacional do Ministério, né? E eu já notei alguma coisa estranha naquele momento, até que chegou e já vinha vendo ao longo dos anos como estava complicado. Eu presenciei amigos meus lá de Juiz de Fora, a gente tinha alguns... a gente gostava de fazer obras sociais, de fazer alguns movimentos sociais, e tinha uma implicância gigantesca com a gente por conta disso. Dizem que com isso a gente estava perdendo carisma, como se
fosse proibido para alguns ministérios da igreja, para alguns movimentos fazer obras sociais, fazer qualquer tipo de coisa nesse aspecto, e fosse uma coisa delegada, né? E todos os papas sempre falam isso. Você fazer caridade, você ter uma expressão social é coisa de todo cristão. Não é para só lá para o Vicentino, não é só lá para Sebes, não, todo mundo tem que fazer. Então, se você sente ser chamado, se você quer fazer alguma coisa, você tem que fazer. No sentido assim, de ninguém pode te barrar a isso, né? Enfim, e era muito estranho esse movimento que vinha de cima para baixo de algumas lideranças, até que chegou em 2018 e vem o fatídico momento em que as lideranças estaduais do Ministério lançam uma carta claramente direcionando o voto. E eu fui uma das pessoas que foi abertamente contra isso. Na época muita gente foi também. E o que eles fizeram foi fazer um puxadinho em declaração na carta. Falaram, não, mas tem que pensar nos pobres também, ponto. Sim, mas foi uma carta que estava desobedecendo a CNBB, que colocava os pontos positivos e negativos de cada proposta, né, desobedecendo toda a doutrina da igreja. Inclusive, na própria homilia do Papa hoje, ele fala abertamente isso. A igreja não é de direita, não é de esquerda, não é progressista, não é conservadora. Ela é a união disso tudo, ela é uma visão própria, né, que não deve ceder só a essas divisões políticas do mundo. E naquele momento em que eu vi que aquilo ali estava assim, e não era só a liderança que tinha ganhado muita força, né, que a massa estava nesse tipo de movimento, eu falei, não, isso aqui não, eu não me identifico com isso daqui, isso aqui não é para mim mesmo, né? É uma pena muito grande, né? Mas enfim, é um processo que já vinha lá de trás e foi se consolidando ao longo do tempo mesmo, com essa questão política, questão moralista, questão de hierarquização do poder, enfim, né? Eu nem comentei, mas eu acabei me afastando também assim, do movimento, embora, como eu disse, da hierarquia do movimento, quando um coordenador diocesano, que depois se tornou até um coordenador estadual em Minas Gerais, disse para mim que nós não tínhamos que obedecer os bispos, né? Aí eu percebi que aquela postura não era para mim. Isso foi bem antes de chegar nesse ponto lamentável, Gabriel, que você vivenciou. Então aproveita aí, já encerrando o nosso episódio, como é que você vê o movimento da renovação hoje? Você tem algum comentário que você queira acrescentar diante do que foi falado? Olha, eu acho que o caminho para a renovação é uma expressão que era muito usada antiga, nos primórdios lá, né, e que hoje eu acho que os discursos do Papa Francisco para a renovação, que, como eu disse no episódio anterior, é o Papa, talvez um dos papas, provavelmente o Papa que mais próximo à renovação enquanto movimento, apesar de no começo lá ele ter sido um pouco avesso, mas depois ele conheceu o movimento e enfim, é muito forte e participa dos congressos e faz discurso. E ele falou mais ou menos o seguinte, uma expressão que era usada antigamente, né, que a renovação talvez não deva ser um movimento da igreja, mas a igreja em movimento, no sentido de proporcionar isso de mais interessante que é a vivência do Espírito Santo, que é você ter um contato direto com o divino, com o sagrado, com Deus na sua vida, como a gente narrou aqui tantas histórias bacanas, a sua experiência de perdão, né? E a gente podia varar a noite aqui falando inúmeras histórias sensacionais que cada um com certeza tem aqui. E isso é impagável na renovação. Isso é sensacional. A gente sabe o que esse movimento de resgatou de pessoas que estavam para morrer, estavam se afundando em droga, em qualquer, sabe, todo tipo de coisas que faz a gente desistir da vida, sabe? Enfim, é imensurável o que esse movimento já fez e que ainda pode fazer. Aliás, não esse movimento, né? O que a renovação, o que o Espírito Santo pode fazer, né? Então, eu acho que o caminho é seguir ouvindo a voz do Espírito Santo,
sem se preocupar tanto com talvez com esse emaranhado de coisa, de hierarquia, de essas engrenagens que não se movem, né? Como a própria igreja às vezes fica perdida nessas engrenagens que não se movem, e cada paróquia às vezes a gente vê que uma paróquia é um movimento que trabalha para ela mesma e não abre as portas, como o Papa Francisco sempre falou, né? Igreja de portas abertas. E eu acho um detalhe que o Papa falou hoje, eu achei interessante, que ele explicou o que significa o Paráclito, que a gente sempre fala do Espírito Santo. Paráclito é advogado, mas na época de Jesus, o advogado ele não falava pela pessoa, ele falava para a pessoa. Então é como se alguém ficasse do lado falando, ó, fala isso, faz aquilo. Ele não chegava no julgamento e defendia o cliente dele sem o cliente poder falar. Então isso que é bacana do Espírito Santo, é aquele que coloca na nossa mente, no nosso coração, o que deve ser feito, aquele que inspira a gente pelos caminhos, né? Então toda vez que a gente sente isso, a gente percebe um caminho de Deus, né? É o Espírito Santo falando com a gente. E eu acho que isso que a renovação deve fazer, e que não só a renovação, mas que a igreja e todos nós cristãos devemos procurar para a gente seguir nossa vida e seguir levando essa mensagem tão importante para o mundo, né? Eu ia comentar que o meu comentário final seria na base da teologia da Glória Pires. Não sou capaz de opinar, né? Mas eu vou opinar sim, que na verdade a opinião não é minha. Não é uma coisa referente à renovação. Isso foi falado aqui na hora que eu e o Luiz comentávamos algumas coisas. E hoje, na homilia do Papa, né, na verdade, durante a missa hoje, eu ouvi no Evangelho, desculpa, não ouvi o Evangelho do Papa, da pregação dele. Eu me veio uma coisa assim muito forte, que é a mensagem que eu gostaria de deixar para o final. Não é para renovação, eu acho que é para mim mesmo essa mensagem. O Espírito Santo nos leva para fora. O Espírito Santo vem no dia de Pentecostes e se manifesta em línguas para que aqueles estrangeiros todos ouvissem o Evangelho. O Espírito Santo, e aí isso tem a ver com a homilia do Papa hoje, sim, ele nos leva além de onde nós estamos. E, no geral, as nossas instituições católicas, né, e o Luiz falou um pouco sobre isso agora há pouco, são confrarias. É coisinha feita para nós. Se você pede um favor para alguém, um favor não, se você faz um contato com uma autoridade católica, carismática, por exemplo, é uma coisa. Agora, se o sujeito que é da confraria dele faz o contato, é outra coisa. Quem não passou isso, gente? Tem situações, às vezes você convida a pessoa para uma coisa, né? Para um evento. Quantas vezes eu passei por ele? Dezenas de vezes. A gente é tratado como se fosse alguém. Agora, se for o fulano, que é amigo dele, de outra diocese, fulano e tal. Gente, isso não é o Evangelho. Pode parecer bobagem, mas não é. É simplesmente o sinal da confraria, do nosso grupinho, do nosso corporativismo, sabe? Daquela coisa assim. E enquanto a igreja se prende nisso, nós católicos nos prendemos nisso, nós estamos muito longe daquilo que o Espírito Santo quer nos fazer, que é nos levar para fora, que é nos levar para o mundo. É estranho falar isso, mas é isso. O Espírito Santo quer que a gente evangelize no mundo. Não é ficar pescando no aquário, não é ficando engordando as ovelhas que já estão obesas, que viram e morrem porque já está tão gorda que ela, não sei se você sabe disso, que a ovelha, se ela fica muito gorda, ela vira, né? Ela não consegue desvirar. E é isso que acaba acontecendo. Enfim, né? Eu não sou capaz de opinar, então eu vou seguir a opinião do Papa, que não é opinião, né? De que o Espírito Santo tem que nos levar para as periferias, tem que nos levar para as ruas, né? Mas, sinceramente, a maioria das pessoas não quer isso. Isso não é a zona de conforto. E é muito interessante, eu fico pensando, né, no que a Igreja do Brasil hoje se destaca. E eu vejo santos, né,
que estão aí nas ruas cuidando dos pobres, mas nos meios, né, do mundo, da mídia, é mais do mesmo. É falar para as pessoas, sabe? É falar para quem já ouve a gente, é falar para quem já pensa como a gente, é ficar xingando quem não pensa como a gente. Bom, enfim, o Espírito Santo venha, me converta e nos leve cada vez mais próximos ao Senhor. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast e no YouTube. Lá você pode ouvir os episódios anteriores e seguir a gente nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer e todas as outras. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem ditas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que se deveriam ser gravados. Até o próximo episódio. Filhos de Francisco.